Pronto, paramos aqui. Vamos continuar do I, tá bom? Então, vamos lá. O que é que diz aqui? Os nazarenos criam que o Eterno é um. Aqui é hebraico 1, né? O CH, a pronúncia de R. Eu ia até trazer hoje algumas pronúncias do hebraico. Esqueci. Deixava a próxima aula, tá? Vou trazer aqui algumas pronúncias para a gente já se adaptar, para quem quiser fazer o curso de hebraico. Tem, né? Mas nem todo mundo pegou o material ainda. Gente, quem quiser o material, conversa com o Ciebra, tá bom? Aqui a pronúncia, ó, é R, né? É hat. E não 3 pessoas distintas. Bom, eu passei uma tarefa de casa. Quem fez? Quem fez a tarefa? Levanta o braço quem fez a tarefa. Como é que vocês querem aprender sem estudar? Quem de domingo até hoje, de domingo passado até hoje, deixou de almoçar? Deixou de jantar? Só na terça, foi? Eu estou falando de domingo a domingo. Quem deixou de escovar os dentes? Quem deixou de tomar banho nesses dias? Os bombados aí, quem deixou de fazer academia? Mateus 6,33. Alguém pode falar aí bem alto? O que é que diz Mateus 6,33? Vou responder cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é utópico para algumas pessoas? Isso é fantasia para algumas pessoas? A gente sempre coloca a nossa faculdade em primeiro lugar, a nossa academia em primeiro lugar, a nossa namorado em primeiro lugar. Esquece que Deus tem que ser o número 1 da nossa vida. Amém? Número 1. Aleluia. Lamentável, poucas pessoas fizeram a tarefa de casa. E hoje é um assunto, entre aspas, picante, né? Vou falar sobre a Trindade. Nós aprendemos que a Trindade é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que nós aprendemos do conceito de Trindade? Que são 3 deuses. Não, que é um Deus que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está certo ou está errado? O que é que tem em Deuteronômio 6,4? Deuteronômio 6,4. O que é que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4? Só há um Deus. E como é que a teologia cristã, entre aspas, católica, tá? Afirma que existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente aceita. Até agora. De agora em diante, vocês não vão mais aceitar. Tá bom? Vou explicar por quê. Então, os nazarenos criam que o Eterno é um. Que se manifesta como Yeshua HaMashiach e como Rua HaKodesh. Traduz aí. Que se manifesta como Jesus, o Messias, e como o Espírito Santo. Eu vou pregar hoje à noite sobre o novo nascimento. E o texto lá é o vento sopra, né? Quando Jesus fala para Nicodemos, o vento sopra, né? Ali está errado, não é o vento corra nenhuma. É o Espírito sopra. Eles traduziram do grego para o vento. Está errado, está errado, está errado. Pode riscar a Bíblia. É o Espírito sopra. Amém? À noite eu falo. Então, entenda uma coisa, só existe um Deus que se manifestou como Jesus, Yeshua, tá?
e que se manifesta como Espírito. Não existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não existe. Eu vou explicar por que não existe isso. Qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Travou. Não, travou não. Só existe um Deus, logo a doutrina da Trindade, que apregoa que Deus são três pessoas diversas, não representa a fé original dos discípulos de Yeshua, tá? Ou seja, nenhum apóstolo de Jesus, nenhum apóstolo dos 12, tá? Nenhum. O nome disso é teologia sistemática, que a gente aprende no seminário. Nenhum apóstolo estava preocupado com o negócio de teologia sistemática. Nenhum. Certo? Qual era a preocupação dos apóstolos? Andar em santidade, pureza. Essa era a preocupação dos apóstolos. Ter uma vida santa, que agradasse a Deus. Amém? Eles não estavam preocupados com Ibope, com muitos seguidores nas redes sociais. Eles só estavam preocupados com uma coisa: ter uma vida santa, que agradasse a Deus. Eles não se preocupavam com teologia sistemática. Certo? Vamos para frente. Epifânio diz assim: eles, os apóstolos, declaram que Deus é... Eles, os discípulos, declaram que Deus é um, é errado. Tá? Nós estamos vendo, só para quem perdeu a aula domingo passado, nós estamos vendo registros históricos, né, pejorativos, né, comentários sobre a posição dos primeiros discípulos, tá bom? Daqui a pouco nós vamos aprofundar sobre a Trindade. O pilar da fé judaica reside na crença de que Adonai... Quando vem isso aqui, você pode ler Adonai, tá? Essa história é uma história bem complexa. Colocaram na mente da gente, e a gente absorveu, que não se pronuncia e nem se escreve o nome de Deus. Amém? Aprendemos assim? Pois é. Quando eles foram para a Babilônia, eu vou fazer aqui um resumo, mas vai ter um dia só para isso aí, tá? Quando eles foram para a Babilônia, eles, né, os que não se misturaram, claro, eles tinham seus grupos, se reuniam, tá? Os copistas, né, os escribas, eles fizeram cópias lá na Babilônia. Os pagãos zombavam deles, porque, cadê o Deus de vocês? Vocês estão aqui escravos. Então, para eles zelarem o nome de Deus, eles começaram a não mais pronunciar esse nome, Adonai, que a pronúncia não é Adonai. Tá? Eles pararam de pronunciar, porque na medida que eles pronunciavam o nome de Deus, lá na Babilônia, os caldeus zombavam deles. Aí, para eles preservar o nome de Deus, eles pararam de pronunciar e pararam de escrever, tá? Aí, eles começaram a pronunciar Adonai. Começaram a falar, em vez de Yahweh, começaram a falar Adonai. Para preservar o nome de Deus. Agora, imagina, 70 anos. Os bebês que nasciam não ouviam mais o quê? O nome correto de Deus. Certo? Os bebês nasciam, as crianças, né, os judeus lá, não ouviam mais. Tá? Aí criou-se uma lenda entre nós de que eles não escreviam o nome de Deus, não pronunciavam o nome de Deus por causa do zelo. Não foi por causa disso. Foi por causa da zombaria lá na Babilônia. Certo, gente? Amém? Então, hoje, né, a maioria pronuncia Adonai. Quando tem Yahweh, pronuncia Adonai. Mas vamos ter um dia só para isso, tá bom? Vai ter um domingo só para isso aí. Então, o pilar da fé judaica reside na crença de que Adonai é apenas um. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, Adonai, nosso Elohim, Adonai é um. Ouça, Israel. Né?
no português está assim. Ouça, Adonai, né? O Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. É assim que está em português, não é isso? Amém? Ok? Beleza? Bom, esse texto bíblico em hebraico é conhecido como Shema, né? Ouve. E é repetido pelos judeus em suas orações pelo menos 2 vezes ao dia, manhã e noite. Às vezes a gente combate, né, que os católicos fazem reza, mas de certa forma isso aqui também é uma reza. Quando eles repetem, tá certo? Amém? Então assim, não sabe o que orar durante o dia? Pelo menos recita o Deuteronômio 6,4. Quando acorda de manhã. Amém? Obrigado, Senhor, pela minha vida, o Senhor é um. Aleluia, amém? Quando você for almoçar, obrigado, Deus, por essa comida, o Senhor é um. Glória a Deus. Amém, queridos? Muito bem, ainda não entramos na Trindade, tá? Não existe nas Sagradas Escrituras nenhum texto dizendo, não existe nas Sagradas Escrituras nenhum texto dizendo, o eterno são 3. Logo, a doutrina da Trindade é antibíblica. Certo? A doutrina da Trindade por que a doutrina da Trindade ela é antibíblica? Porque atribui a Deus 3 personalidades. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? A gente está vendo aqui que isso é antibíblico, que existe só um Deus que se manifesta como Yeshua HaMashiach e que se manifesta como a Rua HaKodesh, como o Espírito Santo, ou Espírito de Santidade. Amém? Vamos lá, para frente. A antibíblica doutrina da Trindade foi engendrada por Tertuliano. Lembra que eu mandei você estudar sobre Tertuliano? Então, quem sistematizou, aí vem a teologia sistemática. Quem sistematizou, né, a doutrina da Trindade não foi nenhum apóstolo. Tá bom? Nenhum apóstolo. Mas, pastor, tem texto, vamos chegar em todos esses textos que está na sua mente aí agora, que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vai ver ali. Tá bom? Para não deixar nenhuma dúvida. Então, quem fez a pesquisa sobre Tertuliano? O que você achou dele aí? O que você achou escrito do Tertuliano? Cadê minha água hoje, hein? Eu não posso falar sem tomar água. Hein? Vamos lá. Quem fez a pesquisa e gosta de falar sobre Tertuliano? Aí, o que você achou? O que você viu? Onde foi que Tertuliano nasceu? O que ele era? Vamos lá. Tertuliano, lembrando, é um dos pais da igreja, tá? Vai, Noel, fala aí o que tu achou do Tertuliano. Fala bem alto aí, fala bem alto. Fala bem alto como se você estivesse brigando com o Dulcildo aí, vai lá. Eita, Jeová. Não, o José foi pegar. Ele não achou, não. A Leonor vai pegar. E vamos lá. Quem achou alguma coisa sobre Tertuliano aí, gente? Fala, Carmélia. Presta atenção. Muito bem. Parabéns. Então, quem sistematizou a doutrina da Trindade foi Tertuliano. Muito bem. Aí vocês acreditam mais em Tertuliano ou nos apóstolos? Nos apóstolos, tá? Obrigado. Valeu. Tá, obrigado.
Só uma resolve. Você é. Pessoal, tudo bem até aqui? Pode ir para frente? Sim, ele que se sistematizou, é a criação dele, tá? Isso também é resquício do paganismo que entrou dentro da igreja, tá? Não, eu acho que não sei. Não tenho base para falar. Agora, uma coisa interessante, onde foi que ele nasceu, hein? Na África, né? As alegorias tudo vem de lá, né? Tertuliano, Agostinho. Agostinho é terrível, Agostinho é terrível. A gente vai estudar sobre ele aqui. Aqui nasceu em 160 e morreu no ano 200. Na obra, essa obra foi ele que escreveu contra Praxis. Talvez você encontre uma obra diferente aí no Google. Tertuliano reprova a maioria dos crentes porque eles eram monarquistas. O que é monarquistas? Diga. Ário foi terrível, né? Ário foi combatido por Atanásio. Atanásio combateu Ário. Ário dizia que Jesus Cristo não era Deus. Entendeu? Aí daí surgiu o gnosticismo. O gnosticismo é fruto de Ário, né? Quer dizer, a igreja do século II foi uma igreja bem conturbada, né? Aí depois vem a igreja do século III, que Constantino se considerava bispo, né? Considerou-se até pastor, né? Com o concílio de Nicéia. Quem normatizou, né? Trazendo como lei, com relação à Trindade, foi Constantino. Constantino, imperador romano, né? Acabou a perseguição, estava perdendo popularidade, né? No governo. Bom, então é isso, né? Isto é, criam que o Eterno é um, monarquista, né? Criam que o Eterno é um e que o Pai, o Filho e o Espírito são manifestações de Adonai. Então não existem três deuses, entendam, existe um Deus que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito. Amém? Uma coisa que eu tinha dificuldade de entender, como é que Jesus Cristo estava aqui na terra pregando, né? O ministério começou com 30 anos, estava ministrando na terra. Ele tinha os atributos, aí vem, ele tinha os atributos de Deus, né? Pergunta boba, claro, ele era Deus. Mas às vezes a gente faz essa pergunta na teologia cristã. Então, a outra pergunta é, ele era onipresente? Onisciente? Eu já vi pastores falando que Jesus Cristo não era onisciente. Não, eu já vi pastores dizendo que Jesus Cristo não era onisciente, que ele era usado pelo dom do conhecimento, daqueles 9 dons lá que está lá em 1 Coríntios 12. Ora, mas, se Jesus é a manifestação de Adonai, claro que ele é onisciente. Amém? Vocês acham que Jesus Cristo poderia aparecer aqui, agora? Sim. E ao mesmo tempo que ele aparecesse aqui agora, que são 10 horas e 35 minutos, ele poderia aparecer lá no Japão, para minha sobrinha? Sim. No nada de circuncisão. O tema foi esgotado. Eu pensava também assim. Eu pensava assim também com você. Porque quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente está limitando o poder de Deus. Não, se Jesus aparecesse como o Espírito Santo, aí já seriam 2 manifestações de Adonai, Jesus e o Espírito Santo. A nossa mente é muito limitada.
A gente tem a mente muito limitada. Se a gente tivesse naquele grupo lá, de João 11, na ressurreição de Lázaro, a gente ia acreditar naquele milagre? Ei, senhor, não, há 4 dias, está fedendo. A mente humana é muito limitada, veja só. Eu vou falar sobre isso hoje à noite, sobre o novo nascimento. Tem gente que está confundindo o novo nascimento com outras coisas. Entendeu? Tem gente que acha que novo nascimento é ficar pulando na igreja. Já vi pastores fazendo apoio de frente. Apoio de frente dá unção na igreja. Já vi pastores fazendo, membros, fazendo, botar as mãos no chão e as pernas para cima. Como é o nome desse negócio aí? Plantar a bananeira. Na hora do culto ficar andando. Então, mas é porque a nossa mente, ela é muito racional, ela é muito terrena. Nós temos que entender que Deus é o quê? Sobrenatural. Ele está acima das gravidades impostas no planeta Terra. Entendeu? Quando Cristo estava aqui, era a manifestação de Adonai, de Deus, tá? Então ele podia estar na terra ali e ao mesmo tempo recebendo a glória dos anjos. Santo, santo, santo. Sim, ele é Deus, ele pode. Ele pode todas as coisas, amém, pessoal? A gente tem que começar a raciocinar, tentar, né? Paulo diz em Romanos 11, quem compreendeu a mente do Senhor? É Romanos 11, ou é Romanos 10? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém. Agora, eu até falei no meu grupo quinta-feira. Ninguém explica a Deus, aquela música lá do Renascer Praise, né? Até que ponto ninguém explica a Deus? Porque quanto mais intimidade que eu tenho com Deus, eu explico Deus. Para explicar Deus, eu preciso o quê? Intimidade. Preciso me relacionar com Deus. Com a minha mente eu não explico. Para isso que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É uma coisa sobrenatural. Tá? Beleza, pergunta boa. Então, ou seja, enquanto a maioria dos crentes em Yeshua pensava corretamente que Adonai é um, apesar de se manifestar por 3 aspectos distintos, monarquismo, Tertuliano apregoava erroneamente que Deus são 3 pessoas diferentes, ensino tipicamente influenciado pelo paganismo, que concebe a ideia de vários deuses. Tá? Por quê? O evangelho, né, ou seja, a igreja nasceu em meio ao paganismo. Muitas doutrinas surgiram dentro da igreja do século I, II. O apóstolo João combate o paganismo, combate o gnosticismo, quando ele fala, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra era Deus. O que é que Ário dizia? Vocês não estudaram sobre Ário, mas o que é que Ário dizia? Ário é século II. Ário dizia que como é que pode um Deus santo habitar num corpo, né, onde a carne não presta? Era impossível. Então ele dizia o quê? O que é que Ário dizia? Que Deus vinha, o Espírito vinha sobre Jesus em alguns momentos, para milagres, tá? Por conta da carne. Não podia Deus habitar numa carne apodrecida, numa carne, né? Irmãos, a gente tem entre nós a inclinação para o mal, mas também tem a inclinação para o bem. Tem que dominar. Amém? Tem vários motivos por que os judeus ortodoxos não creem que Jesus Cristo é o Messias. Tem vários, não só isso não, tem vários. Vários. Mas também tem vários motivos que creem que Nicodemos é que era fariseu, acreditou em Jesus. O único testamento que fala de Nicodemos é João, e fala 3 vezes sobre Nicodemos. Nicodemos era um cara altamente fluente. Uma coisa da teologia cristã errada. Quando eu estou falando de teologia cristã, é muito catolicismo. Uma coisa errada.
Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Por quê, gente? Você aprendeu errado. Pode falar o que você aprendeu, falei. Porque ele estava com medo, escondido. O que mais? O que você aprendeu? Foi isso, não é que você aprendeu? Ele estava com medo, né? Por isso que ele foi ter de noite com Jesus. Não é isso que a gente aprendeu, gente? Participem, pelo amor de Deus. E aí, está certo? Não, está errado. Nicodemos era um homem altamente rico, de posses. Vou deixar para a noite isso aí. Para você não faltar o culto à noite. Isso é o quê? Isso é o quê? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado imperdoável. João 3,16 responde. Todo aquele que nele será. Qualquer judeu, muçulmano, cearense, que não acredita que Jesus Cristo, condenado, amigo. Como? Hoje sim. Hoje sim. Tá? Por que Jesus Cristo não voltou ainda? Por que Jesus Cristo não voltou ainda? Não, o correto. Vou te responder. Então, qual foi a pergunta que eu fiz, hein? Por que Jesus Cristo não voltou ainda? Gente, olha, nós estamos subindo uma escada que tem mais ou menos 500 degraus. Nós estamos hoje no quarto, né? Quarta aula. Sim ou não? Quarta aula, né? Nós estamos na quarta aula hoje. Tem quantos degraus essa escada? Tenha paciência. Tenha paciência, você vai aprender tudo. Eu garanto que você vai aprender tudo, se você não faltar. Amém? Tudo. Certo? A aliança que Deus fez, elas são alianças incondicionais, irrevogáveis. A aliança que Deus fez com Abraão, tá? Vai ter que se cumprir. E uma das alianças é a salvação de Israel. Paulo fala sobre isso em Romanos 11, 26. Assim todo Israel será salvo. Jesus não voltou ainda porque Israel está perdido. Se ele voltar agora, muito neguinho vai para o Guirinon, judeu. Quando eles reconheceram o Messias, aí ele volta. Entendeu? Mas existe já prognóstico, né, da volta de Cristo. Israel é o relógio. Exatamente. No céu não. É porque a gente pensa, né, que está preparando aquela casa maravilhosa para a gente morar lá no céu. Depois vai ter ainda o anticristo, vai ter que se manifestar. Entendeu? Jesus disse assim, olha, eu vim no meu nome e vocês não acreditaram, mas se alguém vir em outro nome, vocês vão acreditar. Vai ter o império do anticristo, o reino do anticristo ainda, a grande tribulação. Mas vai bater. Você precisa ler o texto sobre as 70 semanas de Daniel. Vou mandar para você, tá? Tá bom? Bom, os israelitas do caminho aceitavam a tradição judaica, mas não se subordinavam à halahá rabínica. O que é halahá? Vamos aprender hoje. Tem uma pergunta aqui do Instagram. Se os testemunhos de Jeová, o quê?
Quem é a pergunta? Quem é uma pessoa que está perguntando? Bom, o que o testemunho de Jeová eles pregam, né? Eles primeiro, são antibíblicos, né, o testemunho de Jeová. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então, que é o pré-requisito número 1 para a salvação, é reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, amém? Então, eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, tal. Ela pergunta se é uma ramificação de Ário. Sim, né, porque Ário, né, não aceitava Jesus como Messias, por conta disso que eu já falei para vocês, sobre a carne, né? Amém? Então aqui, o que é halahá? É o conjunto de leis e mandamentos estabelecidos por rabinos, extraídos da interpretação da Torá e dos costumes e tradições do povo de Israel, servindo como guia de conduta do modo de viver judaico. Isso é halahá, tá certo? Como aqui diz a definição, conjunto de leis e mandamentos, né, extraído dos rabinos da interpretação da Torá. Então, tem coisa que bate com a Bíblia, mas tem coisa que não bate com a Bíblia. Como, por exemplo, Jesus falou o quê? Sobre a tradição deles, né? Quando eles iam se alimentar e não lavavam as mãos, lembram? Né? Aí Jesus, essa é a tradição de vocês, interpretação de vocês, mas não é a interpretação correta da Torá, tá certo? E assim vai, tinha muitas coisas que eram interpretação deles, dos rabinos, mas que não bate com as Sagradas Escrituras, que não bate com a palavra. Amém? Vou fazer uma pergunta fácil de responder, mas talvez complicada de entender. Jesus cumpriu toda a Torá? Jesus cumpriu toda a lei? Sim ou não? É uma pergunta fácil, mas difícil de compreensão. Ele cumpriu toda a lei? Quer dizer que ele circuncidou um filho, ele teve filho? Então essa parte ele não cumpriu. Está vendo que nós somos condicionados a responder logo, de imediato, sem pensar? Ele guardou as leis de purificação da mulher? Não. Então, leis específicas que não eram, né, circuncisão, purificação e outras coisas mais, ele não cumpriu porque não era do alcance, da alçada dele, tá bom? Não era da competência. Pois é, aqui é bom. O que é Torá? O que significa a palavra Torá? Não, lei foi a tradução que a gente deu aí. Mas Torá significa instrução, ensino. Então, na Torá tem ensino para judeus, gentios, alimento, o que mais? Leis cerimoniais, etc. Bom, aprendemos o que é halahá? Um conjunto de leis e mandamentos estabelecidos por rabinos, extraídos da interpretação da Torá e dos costumes e tradições do povo de Israel, servindo como guia de conduta do modo de viver judaico. Mateus 7, 8 e 9. Oi. Tem, eles veem sim. Agora eles filtram. Tem, os judeus messiânicos, ele não abandonou a Midrash, o Talmud, não. Agora só que eles fazem o quê? Eles fazem um filtro. Judeu, nazareno, judeu messiânico é a mesma coisa, tá? Diferente de judeu ortodoxo. Judeu ortodoxo é aquele que você identifica facilmente no meio da rua, né? Preto, barbona, kippah, o tzitzit. Sim. Porque a Bíblia diz, João 3,16 tem que entrar na tua cabeça, macho. Porque, vamos lá, João 3,16, vamos ajudar Cara, o único sacrifício
que nos conduz à salvação é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei hoje, depois de Cristo. Antes de Cristo é uma coisa. Depois de Cristo é outra coisa. Ah, amém? Antes de Cristo é uma coisa, depois de Cristo é outra. Tem que entender isso aí. Certo? Mas ele se manifestou, Deus se manifestou através do Yeshua HaMashiach para aniquilar o pecado de todo mundo com a sua morte expiatória, homem. A Torá não foi dada no Monte Sinai. A gente acha que a Torá foi dada no Monte Sinai. Não foi. A Torá é Deus, Jesus. Antes da fundação do mundo, já existia a Torá. Amém? Agora acontece o seguinte, que Deus se manifestou através de Jesus Cristo para quê? Para tirar o pecado. É remissão. Paulo fala muito bem sobre isso em Gálatas. Paulo fala muito bem sobre isso em Romanos. Efésios capítulo 2. Nós que outroramos andávamos, né? Em trevas, perdidos e tal. Deus, no versículo 2. 2:2. Deus nos vivificou, deu vida. Estando nós ainda mortos, nossos pecados e delitos. Amém? Uma coisa é antes de Cristo, outra coisa é depois de Cristo. Qualquer pessoa na face da terra que morrer sem Cristo, para onde é que vai, gente? Nós não podemos pregar universalismo. Essa é a doutrina universalista. Aquele homenzinho. Tem um filme, você devia assistir. Tem um filme. Aquele homenzinho, sim, tem um filme. Né? É um pastor americano, o cara tem uma igreja enorme. Na época do Oral Roberts. O Oral Roberts é conselheiro dele. O filme é história verídica. O Oral Roberts era conselheiro dele. O cara, todo mundo aplaudia quando ele pregava, a igreja super lotada. Ele é um pastor, esqueci o nome do cara, reverendo alguma coisa, eu vou já pesquisar e digo. Ele começou a pregar sobre salvação, aí teve um belo dia, que ele disse assim no púlpito, olha, os nossos irmãozinhos da África estão salvos. Aí todo mundo se assustou, olhou para ele. Isso é a doutrina do universalismo, que todo mundo vai ser salvo. Nossos irmãozinhos da África estão salvos, não precisam reconhecer. Aí Jesus, rapaz, criou uma polêmica. Entendeu? Gente, o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Cristo morreu para dar vida, para salvar. Agora, entra o nosso livre-arbítrio, eu querer ou não querer. Isso qualquer pessoa, judeu ou não judeu. Se o judeu aceita Jesus, glória. Se o judeu rejeita Jesus, inferno. Se o gentio aceita Jesus, glória. Se o gentio rejeita Jesus, inferno. Porque Paulo diz que não há divisão entre judeu e grego, e judeu e gentio. É um só. Fala. Romanos 1 entra. Aquela frase que eu falei aqui, o teu coração, né, Deus aponta para onde o teu coração manda. Deus te caminha para onde o teu coração vai. Ele te caminha. Gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, judeu ou não judeu, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, existe a promessa de salvação para o judeu? Existe. Eles serão salvos por quê? Quando eles aceitarem o Messias. Hoje tem uma venda, como Paulo diz em Romanos 11. Mas um dia eles vão aceitar Jesus. Fala. O nome do filme é A Caminho da Fé. Assista. Desde quando Deus criou. Mas eu não posso estar conjecturando com lei moral ou lei espiritual, não. Isso é conjectura. A palavra de Deus diz assim, todo aquele que me invocar será salvo. O cara é macumbeiro, o cara tem um monte de entidade demoníaca dentro do corpo dele. Aí o cara, Deus é misericordioso, ladrão na cruz. Ladrão na cruz era judeu ou gentil? Judeu. Os dois eram judeus ou gentios? Todos os dois ladrões eram judeus. Barrabás era judeu ou gentil?
Barrabás era judeu. Todos os 2 ladrões eram judeus. Todos os 2 foram salvos? Só um. Por que ele foi salvo? Porque a Bíblia diz, aquele que me invocar, o homenzinho que mora lá no céu, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca ouviu falar de Deus, ninguém nunca pregou para ele. Será que ninguém nunca pregou para ele? Romanos 1. Ninguém nunca pregou para ele, Romanos 1 diz que alguém pregou. Ninguém é indesculpável, Romanos capítulo 1. Ninguém. Quando Deus diz ninguém, é ninguém. Amém? Quando Deus diz, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, é porque todo homem é mentiroso. Mas quando Deus diz ninguém, é indesculpável. Tá? O cara está no leito da morte. Pode ser o pior homicida, pode ser esse que está aterrorizando lá Goiás, Brasília. O cara leva um tiro e não morre. Aí, Senhor, me salva. E aí, o que vocês acham? Deus vai salvar ou não? Deus vai olhar para o passado sujo dele? Não. É no momento de agonia que as pessoas pedem socorro a Deus. Não, exatamente. Cara, eu não vou entrar nessa conjectura, porque isso não tem fim, essa conjectura. Vamos ler aqui. Vamos voltar para o assunto, senão a gente vai ficar... Tem muita coisa para falar ainda hoje, já tem uns textos para ler. Ó, eu vou falar aqui uma coisa que não está na Bíblia, mas está nos livros, né, dos rabinos. Abraão, vamos lá. Por que Deus escolheu Abraão? Vamos lá. Veja o contexto onde Abraão morava. Josué fala, Josué 24. Abraão morava no meio do paganismo, da idolatria. Deus conhece o coração de todo mundo, amém? Diz os estudos dos rabinos que Abraão conversava, pregava no Deus, né? Pregava no Deus eterno, Adonai, para a sua família. Olha, parem de andar na idolatria, deixe o paganismo. E ele pregou, não está na Bíblia, mas está nos livros dos rabinos. Deixa a idolatria, deixa o paganismo. Deus ouviu e honrou Abraão. Aí Deus se manifestou para Abraão. Então Deus conhece o coração de todo mundo. Por isso que Deus é um Deus justo. A gente não consegue, nós não conseguimos penetrar no interior do coração do homem, a motivação. Ninguém consegue. Vai, Deus se manifesta. Então, Deus se manifesta. Então, presta atenção, gente. A motivação, só quem sabe é Deus. Eu queria entrar assim num debate mais profundo sobre igreja, mas não, vai escandalizar muita gente aqui. Ok, Mateus 7, 8, 9 diz assim: algumas leis rabínicas da Halahá são incompatíveis com as escrituras. Eu não falei isso aí ou não? Falei ou não falei? Levando Yeshua a reprová-los. Vamos ler Mateus 7, deixa eu ver se tem aqui. Marcos, tem não, vamos ler aqui, abram a Bíblia, Marcos 7. Marcos capítulo 7, verso 8 e 9. Bota aí. Para quem não tem Bíblia hoje aí. Marcos 7, 8 e 9, o que é que diz? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, a halahá, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. 9. E dizias, bem, invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa... Beleza? Então, nem tudo que está na halahá é de Deus. Nem tudo que está na cultura judaica, nem tudo que está nos escritos rabínicos é de Deus. Tem coisa boa no Talmud? Tem. Mas tem coisa ruim no Talmud? Tem. Quem está entendendo? Posso para frente? Bora. Entenderam? Amém? Aleluia. Ora, mas se a Bíblia diz que Deus faz o vaso... Vou entrar nisso não, que vai baratinar a mente de vocês. Mas assim, é um degrau, é uma escada, tem 500 degraus, nós estamos no quarto.
vai chegar lá, amém? Vamos lá, continuando, Leonor. Ainda tem os 2 textos aí muito bons para te ler hoje, tá? E aí, Leonor Rodrigues, deu certo lá o negócio? CVC? Ah, meu Deus, tá igual assim. Tá bom, você vai olhar amanhã. Gente, deu branco, ó. Começa a orar aí. Deu branco. Pronto, valeu. Ok. Por outro lado, há costumes e tradições do povo de Israel que se harmonizam com a Bíblia. Eu falei isso aí ou não falei? Podendo ser observado pelos seguidores de Yeshua. Vamos ver Atos 21, 21. Não precisa botar aí não, senão vai demorar. Todo mundo tem Bíblia, não tem? Então, Atos 21, 21. Atos 21, 21. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Olha que mentira, né? Estavam falando de Paulo aí. Atos 28, 17 e 28, 17. 28, 17. Não tem Atos 28, 17. Tem. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus e junto eles lhes diz: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, o que significa isso? Que Paulo guardava a lei, tá? Vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Ou seja, Paulo em nenhum momento feriu a lei. Em nenhum momento Paulo deixou de guardar a lei. Está vendo aqui? Amém? 2 Tessalonicenses 2,15. Só a mesma tradição, né? Ahalahá. 2 Tessalonicenses 2,15. 2,15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Tem coisa boa, tem tradição boa. Paulo está dizendo aqui. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, além de ter a lei escrita, existia também a lei oral, que é o Midrash. Tá? Midrash é a lei oral. Amém? Ok? Dúvida? Pergunta? Não? Para frente. Não? Assim deve-se utilizar a palavra de Adonai como filtro das tradições. Ou seja, a Bíblia é filtro. Tá? Tem que filtrar pela Bíblia, que é de Deus que não é. Costumes e leis rabínicas. Ok? Para frente. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei, a Torá, proclamam e na forma judaica. Então, lembrando que nós estamos falando de relatórios pejorativos contra os primeiros discípulos de Jesus. Mais um relatório aí. Acabou? Então, bota no 4. Eu trouxe um texto extra para a gente estudar aqui. Vai lá, Sebra, entrega o texto aí, meu office boy. Vamos ler esses 2 textos. Bora, Sebra. Quem já recebeu os textos aí? Tá. Próximo assunto sobre o significado do nome Netzarim Nazareno. Próximo assunto.
Pessoal, ó, a gente não esgotou, presta atenção, nós não esgotamos o tema Trindade, viu? Tá? Não está esgotado não está saturado não. Eu vou falar ainda sobre a Trindade, tá bom? Tem muita coisa ainda sobre a Trindade que vocês não sabem o que eu vou falar. São 500 degraus. Tem Midrash, tem o Talmud, tem um monte de coisa. O Talmud é escrito. A Midrash é oral. Mas só que eles compilaram a Midrash num livro, uma coleção de livros, uma coletânea. Boa pergunta. A diferença da Torá para a Halahá, a Torá é os 5 primeiros livros. Sim. Não, a Halahá é como se fosse a interpretação de alguma lei. Às vezes torna-se uma lei rabínica, né? Às vezes torna. Não, é a interpretação dos judeus que deram a Torá. Gente, ó, 2 artigos, o que mais? Outra pergunta? Nada. Ei, pessoal, eu tenho 2 artigos aqui, aí eu fiz a mesma pergunta para os 2 professores. Todo mundo recebeu? Quem não recebeu? Bom, deu para todo mundo, né? Eu vou ler primeiro do doutor Nicolas. Doutor Nicolas, Jesus quebrou o sábado. Vamos ler aqui. Bom, ok? No Evangelho de João, Jesus cura o homem no sábado, dizendo-lhe para pegar a sua cama e andar. João 5:8 e do 11 ao 12. Isso causou uma confusão, não foi? Ora, mas você acha que Jesus Cristo ia deixar a cama do cara no meio da rua lá? Servindo como lixo e tal? Cadê o meio ambiente, hein? Jesus se preocupava também com o meio ambiente. Bom, acompanhe. Quando alguns em Jerusalém veem um homem curado carregando sua esteira de dormir, dizem a ele: é sábado e não é lícito você tomar a sua cama. Vocês estão perdidos ou acharam o texto? Dona Sanira não achou ainda não. Pronto? Então, continuando, quando o homem identifica Jesus como seu curador, tem texto aí? Os judeus ficam chateados porque Yeshua fazia essas coisas no sábado. Da perspectiva deles, ele estava quebrando o sábado, ou seja, na visão dos judeus. Né? As palavras de Jesus podem relaxar certas interpretações das restrições do sábado, mas suas ações estão de acordo com a obra incessante de Deus para curar a humanidade. Apesar das suposições de seus interlocutores descontentes, Jesus não violou o sábado. Quando Jesus curou um homem que não conseguia andar por 38 anos, João 5,5, a maioria das traduções em português afirmam que alguns em Jerusalém pensaram que Yeshua estava quebrando o sábado. Ainda assim, a frase poderia ser traduzida não como quebra, mas como afrouxamento. Aí tem aí no grego, né? O afrouxamento, né? Do sábado, né? O sábado. Não. Por exemplo, João Batista diz que não é digno de afrouxar a sandália de Jesus. João 1:27. E Jesus diz àqueles ao redor de Lázaro, ressuscitado, mas envolto em um pano: afrouxem, né? E deixem ele ir. Bom, concedido, o uso de afrouxar, né, tal, por João, pode denotar destruição, por exemplo, 2:19, ou a transgressão potencial da Torá, por exemplo, 7:23. Mas Jesus também afirma que a lei ou escritura não pode ser quebrada. Então, faria pouco sentido para João dizer que Jesus Cristo havia quebrado o sábado. Então, João sabia o que estava escrevendo, é isso que o doutor Nico está dizendo aqui. Em vez disso, outra maneira de ler João 5:18 é que alguns ficaram chateados porque Jesus afrouxou
uma interpretação mais escrupulosa da observância do sábado quando disse ao homem para carregar sua esteira. A discussão rabínica posterior sobre a observância do sábado apoia a decisão de Jesus de curar no tanque de Betesda. Os rabinos desenvolveram um conceito chamado pikuar nefesh, ou preservar uma vida no sábado. De acordo com o Talmud babilônico, se alguém pudesse realizar certas tarefas no sábado, quanto mais se pode suspender as leis no sábado para preservar uma vida humana. Jesus usa a mesma lógica no Evangelho de João, dizendo: eu fiz uma obra e todos vocês se maravilham com isso. Mas vocês circuncidam um ser humano no sábado. Se no sábado o homem recebe a circuncisão, para que a lei de Moisés não seja quebrada, você está zangado comigo porque eu fiz um humano completamente são no sábado? Enquanto algumas pessoas em Jerusalém estavam chateadas com Yeshua por ter curado um homem no sábado, a ação de Jesus estava perfeitamente em sintonia com outras interpretações de comportamento legal no dia de descanso. E seu trabalho restaurador promoveu o desejo infinito de Deus por cura humana, mesmo no sábado. Isso acontece também na lei brasileira, né? A lei brasileira, por exemplo, cidadão é testemunho de Jeová, sofre um acidente e chega no hospital, precisa fazer a transfusão de sangue. Aí chegam os familiares e dizem: não faça a transfusão de sangue porque nós somos testemunho de Jeová. Dizem para o médico. Se o médico fizer, ele pode ser processado, o médico. Mas aí, o médico não fez juramento de salvar a vida? Sim ou não? E aí o médico vai obedecer à família ou o juramento que ele fez? Juramento. Deixa eu explicar isso. É assim. Isso nós chamamos de princípio no direito. Todos os princípios são iguais. Aqui nós temos dois princípios. O princípio da religião, que não pode ser ignorado, e o princípio da vida. Qual é o maior? Não tem maior nem menor. Todos os dois são iguais. Agora, o que é que eu posso fazer diante desses dois princípios? Naquele momento, existe a necessidade da cirurgia? Sim. Se não fizer a cirurgia, o rapaz morre? Sim. Então o médico vai optar pelo quê? Pelo princípio em detrimento do princípio da religião. É isso. É mais ou menos isso aí. Entenderam? Então, quando Jesus estava curando no sábado, ele não estava quebrando lei nenhuma, ele estava fazendo um bem à humanidade. Amém? Bom, aí eu fiz uma pergunta. Vamos lá. Eu botei aqui, eu fiz a pergunta em inglês e traduzi para vocês aí no português. Do lado do verso tem a pergunta e a resposta. Eu botei assim: excellent article, Dr. Nicholas. I have a doubt and I'd like to you help me. The nations of the world need to guard this Shabbat? Português. Eu fiz no dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Foi dia dos namorados, 12 de junho? Excelente artigo, doutor Nicolas. Tenho uma dúvida e gostaria que você me ajudasse. No caso aí é Senhor, né? Mas deixa você mesmo. Me ajudasse. As nações do mundo, ou seja, os gentios, precisam guardar o Shabá? Os gentios precisam guardar o sábado? Aí ele respondeu: obrigado pela sua pergunta, Carlos. Há muito pouca evidência bíblica para sugerir que as nações precisam, entre aspas, guardar o sábado. Primeiro, Deus nunca ordena que todas as pessoas observem o sábado, mas apenas Israel. Vê Êxodo 28, Deuteronômio 5:12. 2. O sábado era um sinal particular entre Deus e Israel. Êxodo 31:13. Outros sinais incluem a circuncisão, Gênesis 17:11, que Paulo proíbe para os gentios. Então parece que os sinais, entre aspas, da Torá não são para as nações seguirem. Alguns sinais, claro, né? 3. O Novo Testamento quase nunca menciona o sábado e nunca ordena a observância do sábado pelos gentios. Ainda assim, a Escritura prevê que todas as pessoas seguirão o sábado no mundo vindouro, que é um milênio. Aí sim, vai ser obrigado. No milênio, o judeu já segue, né? O não-judeu vai seguir, vai guardar o sábado no milênio. Bom, eu fiz essa mesma pergunta para o professor Pinchas. Agora outro artigo aí. O
O outro artigo, o nome é Fazendo Ciúme em Israel. Vamos ler. Em Romanos 11:11, Paulo escreve: será que os israelitas tropeçaram a ponto de cair? Certamente não. Mas por sua transgressão, a salvação veio aos gentios, de modo a torná-los ciumentos. Não é incomum ouvir que, de acordo com este versículo, os gentios devem provocar ciúmes nos judeus. Mas como um não-judeu faria isso? De acordo com a nova interpretação popular, esse ciúme virá dos gentios que observam a Torá da mesma maneira que os judeus, particularmente por guardar o sábado, comer comida kasher. O que é comida kasher? O que é comida kasher? Alguns frigoríficos aqui em Fortaleza vendem, é muito cara, tá? São comidas que não são reprovadas pela Torá, tá? São comidas bem saudáveis mesmo, tá? Carne, sim, carne sem um pingo de sangue, tá? Vamos lá. Onde foi que eu parei, meu Deus? Usar franjas rituais, etc. Vendo essa observância da Torá pelos gentios, o argumento vai, os judeus ficarão com inveja dos gentios e, por sua vez, levará ao arrependimento judeu. Eu sugeria que não era isso que o apóstolo tinha em mente quando imaginou que Israel ficaria com ciúmes. No pensamento de Paulo, as nações não deveriam adotar um estilo de vida judaico, mas sim aprender a refletir os valores de amor e tolerância que elas mesmas experimentaram por meio de Yeshua. Você lembra da primeira aula aqui? Eu falei, judeu é judeu, gentil continua sendo gentil, lembra? Gentil não vai se tornar um judeu, nem um judeu vai se tornar um gentil. Primeira aula, lembra? Bom, é essa disposição divina que deixará Israel com ciúmes. A palavra para ciumento em Romanos vem do grego zelos, que também é latim, né? Que pode significar zeloso, ou seja, excesso de ciúme. Anteriormente, na carta, Paulo havia usado esse termo para descrever o zelo de Israel por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Um entusiasmo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento de Yeshua como Messias. Então o apóstolo pergunta se Israel não entendeu a intenção divina dos gentios de adorar a Deus junto com eles. E ele responde citando versículos sobre as nações é gentios, tá? Que causam ciúme em Israel. Paulo escreve, Moisés diz, eu te deixarei com ciúmes por aqueles que são nenhum povo. Farei com que você fique com raiva de uma nação tola. Romanos 10:19. Essa citação vem das palavras finais de Moisés em Deuteronômio. Deus anuncia que o povo me deixou com ciúmes daquilo que não é Deus. Eu os deixarei com ciúmes por aqueles que não são pessoas, né? Os judeus nem consideravam o gentio pessoa. Eu irei irritá-los com uma nação tola. Na Torá, este versículo poético não é sobre bondade para com os gentios, mas sobre a obstinação de Israel e a decepção de Deus. O Todo-Poderoso lamenta que Israel, seus filhos, tenham se esquecido de seu pai e provocado ciúmes, provocado com ciúme a rocha de sua salvação. Portanto, o Senhor responde da mesma moeda, despertando-os ao ciúme com a nação tola. Em Deuteronômio, não judeus que deixam Israel com ciúmes não é uma bênção para Israel, é uma punição. Mas Paulo adapta esses versículos para sua mensagem positiva. Para ele, a referência de Moisés a uma nação tola alude a todos os gentios que, ao contrário de Israel, não tinham compreensão de Deus antes do Evangelho de Jesus. Mas agora, esse conhecimento se espalhou entre as nações, como diz Shaul, né? Shaul é Saulo. A salvação veio aos gentios, a fim de deixar Israel com ciúmes. Em seguida, vem a reviravolta importante em Deuteronômio. Agora, se a transgressão de Israel significa riqueza para o mundo, e se o seu fracasso significa riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude, né, de inclusão. Romanos 11:12.
Paulo responde a esta pergunta retórica dizendo que a recepção de Yeshua por Israel significará vida dentre os mortos. Paulo quer deixar seus companheiros judeus com ciúmes a fim de salvar alguns deles. Supõe-se que esse ciúme leva à libertação. As riquezas para os gentios não são mandamentos da Torá. No restante dos romanos, o termo para riquezas sempre se refere às próprias qualidades e caráter de Deus, nunca à Torá. A carta descreve as riquezas da bondade, tolerância e paciência de Deus, as riquezas da sua glória e as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo declara que a abundante bondade de Deus veio para as nações e esse mesmo amor divino dos gentios para com os judeus é o que deixará Israel com ciúmes. Isso é apenas algo que Deus pode fazer por meio da salvação oferecida aos gentios no Messias. Eu já vi tanto pastor pregando completamente diferente do que o professor Pinto está falando aqui, com relação à riqueza. Bom, a mesma pergunta eu fiz para ele. Lembrando que o professor Pintos é judeu, né? Você está vendo o retratozinho dele aqui? Tem um kippah. Ele é judeu, tá? O doutor Nicolas não é judeu. Bom, excelente artigo, professor Pintos. Tenho uma dúvida e gostaria que você me ajudasse. As nações do mundo precisam guardar o Shabá? Mesma pergunta. Vamos ver a resposta dele. Não há nada em reconhecer o Shabá como especial, mas para Israel é um sinal da aliança, da aliança. Para as nações da palavra, não é. As nações deveriam primeiro reconhecer Israel e a aliança eterna de Deus com o povo. E talvez então possam se unir a Israel em solidariedade para honrar o Shabá. Essa é a minha perspectiva. Qual a melhor resposta? Do professor Pintos ou do doutor Nicolas? Doutor Nicolas, ele fundamenta melhor, né? Leiam, releiam em casa, tá? E aí, a pergunta da Raquel, a gente vai ter que guardar o sábado? Não, a gente não guarda nem o domingo. Preste atenção. Quem criou o domingo como Senhor não foi Deus, não foi a igreja primitiva, foi Constantino, tá? Que impôs o domingo como o dia do Senhor. Agora, se todas as igrejas evangélicas fossem guardar o sábado, muita gente ia ser desempregada, né? Muita gente ia para fora dos empregos. Muito bem. Gente, falta bem pouquinho slide para terminar. Vocês aguentam? Mais 15 minutos para terminar esse assunto? Aguentam ou não? 15 minutos só? Vamos lá, então. Gostaram dos artigos? Gostaram dos textos? Amém? E os adventistas? Eles guardam o sábado. E aí? Tem muita heresia. Eles acreditam em Jesus. Agora eles têm umas heresias lá, viu? Pesada. Tem umas heresias pesadas lá. Ok? Por cá, ó. Sobre o significado do nome Nazareno. Nazareno. Significado do nome Nazareno. É rápido. Tem quantos aí, Leonor? Tem quantos slides? 18 slides. É meio rapidinho. Como afirmado, você diz, oh, né? A perspectiva dela aí, parece o texto que nós lemos, os artigos. Você é uma hipócrita. Bom, como afirmado anteriormente, os israelitas, discípulos de Yeshua, eram chamados de membros do caminho ou de Netzarim. Membros do caminho ou Nazareno. Vamos ver os versículos da Bíblia que provam isso aí, que atestam isso aí, tá bom? Amém? Lembrem-se, Júnior, nós estamos no quarto passo, no quarto degrau, são 500. Agora, para chegar no 500, tem que vir para o encontro de casais, a sua esposa tem que vir para o encontro de mulheres, a esposa dele veio ontem. Mas tu só pensa em namorar, Margem de sábado? Ô, Dandara, por que você faltou esconde mulheres? Sexta-feira que vem tem o quê, gente? Vigília. O Júnior vem, pessoal? Bom,
Foi tu que passou ou fui eu? Fui eu que passei? Bom, Atos 9:2. E pediram cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Atos 24:5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de... Como é que o cara é uma peste? O cara nunca violou a lei, né, a Torá. E promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Você sabe o que significa a palavra nazareno? Vamos aprender agora. Mas, 14, mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, Paulo, em maneira nenhuma, abdicou-se ou negou a Torá. Tanto é que aí não tinha nada escrito ainda no Novo Testamento. Amém? Nessa época não tinha nada escrito. Então, Paulo usava o quê? A Torá. Paulo usava a lei. Amém, pessoal? Tem alguém aqui ainda? Tem alguém que não está entendendo? Além da dona Maria, que passou a manhã dormindo? Chega ronca e baba. Bom, Atos 24:5 e 14 já li. Próximo, Atos 19:9. Mas como alguns deles se enfurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Bom, de onde surgiu o nome Nazarenos? Da cidade de Nazaré? Tem certeza? Vamos aprender. Deriva do próprio título atribuído a Yeshua, ou Jesus Cristo de... Só isso? Ou tem mais? Isso, meu garoto. O bicho está todo tricolor hoje. É chapéu tricolor, máscara tricolor. Tu vai assistir o jogo e ir pro culto, não? Olha aí, viu, pessoal? Aí, ó. Muito bem, mano. Bom, e Jesus foi habitar na cidade Natzarat, Nazaré, para cumprir o que foi dito pela boca do profeta. Ele será chamado Natsiri, Nazareno. Mateus 2:23. Está vendo aqui, né? Porque ele era chamado Nazareno. Isaías 11, de 1-4. Porque brotará... pode aprender o que é Nazareno, tem que ir para Isaías. Porque brotará um rebento, guarde essa palavra, rebento, no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca e com sopro. Bom, o importante é isso aqui, ó. Porque brotará é importante isso aqui, rebento. Por quê? Significativo destacar que rebento nazareno é um broto que produz fruto. Está começando a entender o que é nazareno? Nazareno é aquele que produz. Quem produz fruto aqui? Vamos chegar. Tem calma. Se você diz que é de Deus, você tem que produzir fruto. O que é produzir fruto para os neopentecostais? Não quero ser filmado. Está tudo errado, sim ou não?
Sim, qual é o conhecimento que eles têm da palavra? Muito pouco, ou quase nada. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá, toda vara que não dá, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Você nasceu para dar? Está dando fruto? Não é para me ver, é para ver ali. O Everton? E o Everton se converteu? Chegou 11 horas, depois tinha começado, meu Deus do céu, o Everton, cadê teu fruto? Só pensa em carro, off-road, Cumbuco, Morro Branco. Gente, você que está aqui sentado tem que dar fruto. Se você está ligado a Jesus, tem que dar fruto. Amém? Pelos seus frutos os conhecereis. Como é que conhece o caráter de uma pessoa? Pelo fruto. Pela vida da pessoa. Não é porque ela está na igreja. Não é porque ela dá dízimo. Não é porque ela dá oferta. Porque ela veste até aqui. Mas também vestir assim também, né? Covardia. Nem 8, nem 80. Fruto, meu irmão. Se você não está dando fruto, tem alguma coisa errada. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons, porém a árvore má produz frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não podemos julgar, mas não podemos ser retardados para não criticar o erro. Quem entendeu? Nós não podemos aceitar o mal. 1 Coríntios capítulo 5, tá? Tá? Não podemos julgar. Porque não sabemos a intenção do coração de ninguém, só Deus sabe. Mas eu não posso ser down ao ponto de ver você no erro e ficar calado. Amém? Eu não posso passar a mão no seu erro. Você pergunta a Ana Luísa. Ana Luísa, você gosta do pastor Carlos ou da Izinha? Izinha! Por quê? Porque quando ela faz uma coisa errada, tem uma varinha lá em casa, né? A vara que eu uso pro cookie. Nazareno também significa guardar, cumprir e vigiar. Então, Nazareno significa fruto. Fruto. Cristo deu muito fruto, amém? Mas Nazareno também significa guardar, cumprir e vigiar. 3 coisas que tem que aprender a fazer. Eu preciso guardar a minha língua, amém? Guardar a minha boca, cuidado com a maledicência. Eu preciso cumprir a palavra de Deus, porque fé é o quê? O que é fé? Crer e obedecer. E eu preciso vigiar, meu querido. O mundo está assim, de gente que não presta. Vigia, irmão, amém? Vigia. Vigia. Tá? Vigia. Olha aí quem apareceu. Darla. Oi, pequena. Vamos lá para casa assistir filme comigo? Então, o que é Nazareno? Nazareno é aquele que cumpre Torá, cumpre a palavra. Amém? Nazareno é aquele que cumpre a Torá. Cristo cumpriu a Torá, Paulo cumpriu, nós temos que cumprir também. Amém, pessoal? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Então, faltar encontro de casais, está cumprindo a Torá? Faltar a vigília, está cumprindo a Torá? Faltar o culto de mulheres, está cumprindo a Torá? Faltar a escola dominical. Pessoal, alguns salmos a gente termina aqui, tá? Salmo 25, 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ou seja, guardam a sua palavra. Tem que guardar, amém?
Está terminando. Salmo 78, 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus, guardar o mandamento. Salmo 119, 1 e 2. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que os buscam com todo o coração. O que mais? Jeremias 31, 6. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias, ou os sentinelas, sobre o monte de Efraim. Ó, Júnior, vai ter uma aula aqui só sobre Efraim e Judá. Aí eu vou responder aquela pergunta que você fez, lembra? Quem é judeu hoje? Vai ter uma aula só sobre Efraim e sobre Judá. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Efraim, gente, são as 10 tribos que se apartaram das outras duas, Judá e Benjamim, tá? Revisão da aula, fala. Era para estar aqui presente. Ó, resumo da aula, nazarenos. Quem que é nazareno? Por que era Jesus de Nazareno? Jesus de Nazaré. Porque os primeiros discípulos eram conhecidos como nazarenos. Está aqui o resumo. Quem são nazarenos? Aqueles que são discípulos de Yeshua Nazareno. Tem algum discípulo de Jesus aqui, gente? Ó. Aqueles que são brotos, isto é, servem para dar fruto. Alguém dá fruto aqui? Tem certeza? Se alguém pisar no seu pé, você vai responder como? Se alguém não falar com você lá na porta, você vai ficar com raiva? Se alguém não mandar uma mensagem no dia do seu aniversário, você vai ficar de beicinho? Vai. Se alguém fizer um aniversário e não convidar você, vai ficar com raiva? E se alguém der um tapa no seu rosto direito, você vai oferecer o esquerdo? C. Muito bem, aqui é o resumo, tá? C. Aqueles que guardam, ó, quem são os nazarenos? São aqueles que guardam os mandamentos da Torá. Gente, a gente tem que tirar da nossa mente que a Torá não existe mais. Existe sim, porque Jesus é a Torá. O que não existe é que nós falamos, a circuncisão, a guarda do sábado, as leis do templo. As pessoas não entendem por que nós não pegamos o dízimo aqui. Porque não existe mais templo, o templo era dado o dízimo era dado lá no templo. Tá? Mas se você quiser continuar dando o seu dízimo, dê. Dê como oferta, amém? Mas não dê com aquela intenção de que eu vou deixar de ser ladrão, roubará o homem a Deus, e que Deus, vou provar a Deus que Deus... Que é isso, meu irmão? Que é isso? Não vai. Outra coisa, tem pastor aí que desenvolveu os 4 tipos de gafanhotos. Se você não der o dízimo, aí vem o migrador, o cortador, o destruidor e o, sei lá qual é o outro. E o migrador, isso não existe. Tá? Não existe, é loucura de pastor isso aí, fala. Levita. Vamos ver, deixa eu processar isso aí para responder. Levita não é quem é aquele que sai do chão? Não é não? Levita não é aquele. Não, vamos lá. Deixa eu terminar, eu respondo. Cadê a última? A última. Quem são nazarenos? A última, ela acabou. Menos de 15 minutos. Eu pedi 15, foram só 10. Ei, a última aqui. Quem são os nazarenos? Depois a gente fecha, aí faz o sorteio. Aí eu pergunto a uma pessoa aqui para responder essas 4 aqui. Aí quem responder corretamente, eu vou dar um brinde. Bom, quem são os nazarenos? São as sentinelas, são os vigias, os guardiões da palavra, que obedecem. Então, nazareno são discípulos de Jesus, são os que dão fruto, são os que guardam e são os que vigiam. Amém? Pode fechar. Alguém ficou perturbado hoje? No nosso meio?
com alguma novidade? Não? Aceitam? Amém? Alguma pergunta? Quem já comprou a peixita aqui? Além de mim e da Carmélia. Ninguém comprou a peixita ainda? Compre, gente. Aumentou, viu? Agora está 80 pau, né? Estava 60. Amém, pessoal? Então, ó, hoje à noite nós estaremos ministrando sobre o que é o novo nascimento, segundo a visão rabínica, segundo a visão judaica. Não faltem, venham para a igreja, tá bom? Amém? E se você faltar por algum motivo, acompanhe a programação, tá? Amém? Vamos ficar em pé, terminando o culto, vamos orar. Tem pergunta? Não? Pode. Irmãos, ó, esse material da escola dominical tá com o Ciebra. Quem quiser, fala com o Ciebra. O Ciebra está vendendo aí em 10 prestações aí. 10 suaves prestações aí no cartão, né? Amém? Aleluia. Então, ó, como é que você conhece o caráter de uma pessoa? Pelo fruto. Tá? Pelo fruto. Você conhece o caráter de uma pessoa pelo fruto. Amém? Aleluia. Pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, que Deus abençoe vocês. Curte, compartilha aí. Comenta essa mensagem, tá bom? Se foi edificante para você. Oremos, pessoal. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta manhã, pelos irmãos e irmãs aqui presentes, pela Tua palavra. O compromisso que nós temos é ir a fundo, descobrir as verdades da igreja primitiva, Pai.